cara foi lá pra China buscar uma esposa, irmão. Só esse cara mesmo. Hello. Can you speak English? Yeah, I speak English. Muito tempo atrás, a Rússia assumiu o controle dessa região, mas ela perdeu para o Japão após a Guerra Russo-Japonesa. Uns anos depois, com o fim da Segunda Guerra Mundial, essa cidade voltou para a China, com total influência soviética. Ni hao, привет! E hoje, ela é conhecida como um dos portos mais importantes aqui da China. Que isso, meu Deus? Senhoras e senhores, bem-vindos a Dalian. Mais uma cidade chinesa que você nunca ouviu falar, nunca vai querer visitar na sua vida e infelizmente vai sair dessa vida sem conhecer ela. Mas não se preocupe, eu venho aqui e mostro para vocês a linda cidade de Dalian. Olha, pessoal, a tranquilidade que tá nesse lugar aqui. Os chineses aqui curtindo a vida. Essa qualidade aqui, jovem. Pera aí. Com 480p esculacho. Aí. Vamos ver se vai estar assim nos outros lugares também. E é complicado. Aqui nesse canal a gente gosta de informação. Só vamos. English? Picture? Ok. Pick together? Ok. Nice to meet you. Bye bye, bye bye. Aqui nessa mesma ferrovia costumava vir um trem diretamente de Vladivostok, na Rússia. Na época que os russos dominaram essa região aqui, eles nomearam ela de Dali. Dali significa longe em russo. Cara, pra seguir o ritmo desse cara, você tem que no mínimo gostar de história, irmão. Todo lugar que ele chega sempre tem um comentário. Em 1950, em 1940, aconteceu isso aqui. Porra, esse cara aí gosta de história. Esse gosta. Longe de São Petersburgo, né? Então eles colocaram esse nome aí, Dalian. E só depois os chineses mudaram para Dalian. Os russos meio que fizeram um leasing, igual os portugueses fizeram com Macau aí. Dalian tem uma localização muito estratégica, né? Tá bem perto aqui da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, e tem um porto importantíssimo. Aqui a gente vê, ó, Rossiyski Tovar Boutique. Todos os nomes aí em russo, aqui nesse quarteirão russo. Provavelmente pro turista russo, né, que vem aqui. A gente não tá muito longe da Rússia, né? Uau! Uma parte diferente da China, pessoal. Uma parte que eu ainda não conhecia. A China continua me impressionando. Hello. É só ele que tá abordando mesmo alguns lugares da China que eu nunca nem sequer ouvi falar, cara. Can you speak English? Yeah, I speak English. You speak English? Can you speak Chinese? No, no Chinese. Can I Only take a English. photo with Ó, essa do meio, cara, ela não parece chinesa. Parece de outro país. E parece que veio de uma outra cultura. you? Yes, of course. Oh, thank you. Where are you guys from? Ah, Where are you guys from? Xinjiang, Chinese Xinjiang. Okay. You don't look Chinese. I didn't know. I know. You I don't know. look Chinese either. She looks a little bit. She looks a little bit, but you don't look Chinese. She doesn't look Chinese. What language are you speaking? Which language are you speaking? Isso aí acho que a gente já pode quebrar aquele ditado, né? De que todo chinês é igual. Esse vídeo aí prova o contrário. Essa daí, ó, tá no foco, essa primeira aqui, ó. Essa primeira aqui, ó, ela não parece não. Eu também acho que ela não parece, mano, sendo bem sincero. Wait, I put translate. I put translate. Wait. A little speak English. Wait. Que idioma você tá falando? Meteu uma língua ali não conhecida. Ah, she's Chinese. It's Chinese. Chinese? 对，是 yes。Okay, that's okay.
Very good. Good? Essa é neutro, essa é neutro. This is Chinese. Aqui. What language is she speaking here? Curso. Agora vocês viram essas meninas aí, pessoal, de Xinjiang. Eu já tinha ouvido falar que nessa região aí da China as pessoas são diferentes, né? Eles têm seu próprio idioma, sua própria cultura, sua própria religião. Vocês viram como as meninas parecem de outra nacionalidade? Tinha uma que parecia russa, a outra parecia venezuelana, né? Colombiana, sei lá, que tava de chapéu. Linda demais. Sorrisão lindo. Agora eu já tenho motivo para visitar Xinjiang. Talvez minha esposa asiática esteja por lá, por Xinjiang. Próxima vez que eu voltar para a China... Ni hao, привет! Essa vai ser a região que a gente vai visitar. Xinjiang. E se você sempre se perguntou, André, mas como que é um bairro local na cidade de Dalian, na China? Aí, pessoal, isso daqui é a vida normal, ó, em Dalian. Oi, ni hao, ni hao. Ni hao. Aí, isso daqui é um condomínio, parece até condomínio soviético. Esses condomínios que você vê aí na Ucrânia, na Rússia, olha. Sei lá, ou eu tô vendo coisas demais. Eu acho que tá vendo coisa demais. E eu acho que eu tô entrando na condomínio privado dos outros aqui. E para facilitar minha vida financeira aí pelo mundo, eu tô utilizando meu cartão da Nomad. E esse cara só vai andando, cara. Esse cara só vai andando, acaba entrando num montão de condomínio. Acaba entrando num montão de condomínio ali. Com ele eu consigo fazer saques e pagamentos na moeda local, seja aqui na China ou em qualquer outro lugar aí do mundo. Aqui na China vocês já sabem que os pagamentos são feitos digitalmente pelo aplicativo chinês, então o que eu faço? Eu cadastro minhas informações do cartão no aplicativo e saio por aí em busca de coconut. O cartão da Nomad é um cartão super seguro, aceito mundialmente, e mesmo que você não vá viajar por agora, a gente sabe a importância de ter uma reserva, né, uma moeda mais forte. Então o que você pode fazer? Você pode comprar seus dólares, deixar na sua conta e utilizar quando você for precisar. A Nomad também te oferece um cartão físico e virtual, e tudo isso sem nenhuma taxa adicional. Então se você, assim como eu, quer facilitar sua vida aí pelo mundo, baixa agora o aplicativo da Nomad e faz o cadastro, que é super simples. E os 300 primeiros que abrirem a conta utilizando o meu código Nomad Raiz vão ganhar até $40 de cashback na primeira conversão. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, mas vocês também podem abrir a conta utilizando esse QR Code que eu vou deixar aí na tela. Olha a bicicletinha ali atrás, olha lá. Tamo junto. Olha a bicicletinha aqui atrás. Bicicletinha maneira. Fica motorizada ainda por cima, né? Beleza, ele fez aquela publizinha ali. E tá ficando frio pra tomar coconut aqui. E eu tô aqui agora na busca de alguma coisa pra comer. Vamos ver se o careca encontra alguma coisa pra comer. Que isso, meu Deus? China, né? Aquilo ali provavelmente é carneiro. Aqui eles comem muito carneiro. Então aquilo ali provavelmente é algum carneirinho. Eu acho, né? Não sei. Mas olha isso, pessoal. Olha que autêntica essa cidadezinha aqui na China. A vida sendo como ela é. Aí. Aí, pessoal, aqui na jogatina. Oh. E eu tava esperando ver mais coisas acontecendo pela rua, né? Hoje é o dia mais importante da China. Na verdade é a semana mais importante, né? Que eles chamam aí de Golden Week. Eles pegam aí 7 dias de férias. É o dia que 1,4 bilhões de pessoas saem pra rua de férias, né? Mas depois, o que muita gente não sabe, eles têm que recompensar isso. Não é 7 dias que eles pegam pra não fazer nada e tá tudo bem. Depois eles têm que trabalhar final de semana pra compensar esses dias de férias que eles pegaram. Mas não é possível que não esteja acontecendo nada, pessoal.
Vamos achar alguma coisa para comer, depois a gente busca aí informações. Ni hao. Hello. Oh, English. Oh, yeah. Isso aqui parece um lugar local, ó. Nada em inglês. Perfeito. Vamos ver aqui que a gente encontra. E aqui, ó, pessoal, isso aqui que eles colocam é para você alugar para carregar seu celular, ó. Isso é um power bank. Cara, pelo menos até... um power bank, né? Legal. Isso aqui eu nunca vi aqui no Brasil, não. Mas até agora não tô vendo nada tecnológico nessa cidade aí, não, cara. Nada de extraordinário. Em alguns outros vídeos dele, ele mostrou uma cidade, uma parada totalmente tecnológica, uma parada que não tem aqui no Brasil. A gente quer ver novidade nesses lugares, né? Que eles colocam aí, ó, pro público. Aí você vem aqui, escaneia o QR Code, faz o pagamento e pega isso aí, ó, para carregar seu celular. Interessante, né? Eu gostaria de carneiro com arroz. Ok? Doe. Acho que eu sou o primeiro turista a visitar esse restaurante aqui. Uau, yes! Cara, ele é o primeiro turista a visitar vários lugares. Porque a interesse que esse cara tem por China, cara, eu vou te falar, hein? Já deve ter sido uns 10 vídeos na China, cara. Mas dá pra gente descobrir muita coisa, cara, da China através dos vídeos desse cara aí. Muita coisa. Tem aquele lance lá de Macau, né? Que ele mostrou que é a cidade português da China. Quase ninguém falava português, né? Mas tudo bem, o que importa é a intenção. Agora tem isso daí. Doe. Beautiful. Xixi. Acho que eu sou o primeiro turista a visitar esse restaurante aqui. Eles nunca viram um turista aqui. E acho que essa cidade aqui também. Pedimos aí, ó, algo diferente aí nesse canal, ó. Pedimos aqui um carneiro. Eu acho que isso aí é carneiro, né? Não sei. Com cebolinha, hein? Aí, pessoal. Ok. Xixi. Eu acabei de perceber que isso aqui não é cogumelo. Aí, que carne é essa? Eu não sei. Mas eu errei, tá vendo? Eu achei que era uma coisa e é outra. Provavelmente o tradutor ali colocou errado, né? Mas a intenção era pegar de cogumelo. Mas vem uma carne misteriosa aqui, ó. Só Deus sabe o que é isso aqui, meus amigos. Bye bye. Very good. Olha o que eu achei aqui, pessoal. Tem uma parte de Dalian que não é tão desenvolvida, ó, tá vendo? Aí, cheio de cocô, lixo. Eu tenho que agradar os fiscais de pobreza também. Olha isso daqui. Uau, essa daqui é a China real. É a China que me fez passar um tempo aqui, ó. O que nós temos? Quality. Transmitindo é complicado. Temos aqui. Nada. Interessante. Ni hao. Complicated. Xingai Square. Ok, Xixi. Peguei o táxi aqui agora para ir lá num lugar chamado Shanghai Square, que aparentemente é a praça principal aqui dessa cidade, aqui no centro.
e a gente vai lá saber o que a gente encontra. Não é possível que não esteja acontecendo nada nessa cidade na Semana Dourada da China. O engraçado é que muitas pessoas falam, né, pra você não visitar a China nessa época do ano, porque fica tudo cheio, tudo caro. Mas vocês estão vendo aí, essa daí não é a realidade, né? Mas também o pessoal deve ficar tudo por essas cidades aí, né? Beijing, Xangai. Eu passei por essas cidades aí já, né? Mas eu preferi vir pra cá. Inclusive eu passei em Xangai e não gostei não, hein, pessoal? É o lugar menos chinês da China que eu já passei até agora. Meu Deus do céu. Tem vibe nenhuma chinesa aquele lugar. Parece um lugar feito por europeu que vem da Europa pra ficar ali, né? Não quer sair muito da zona de conforto. O turista ocidental, né? Pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Você já foi em Xangai? Comenta aí se eu tô maluco. Cara, querendo ou não, cada lugar ali tem a sua própria cultura, né? Por mais que seja, vamos supor, dentro da China, a sua cidade, as cidades variam a cultura, né? Então, essa questão aí também ser avaliada. Por exemplo, pô, se tu pegar Rio de Janeiro e São Paulo, tem muita diferença, cara, cultural. Aí, pô, tu vê muita coisa diferente, cara. Muita coisa diferente. Aí, pô, tu bota Salvador no meio. Aí depois, pô, sei lá, tu bota Minas Gerais. É complicado esses casos aí, cara. Por mais que seja dentro do mesmo país, muita coisa dentro das cidades são diferentes, né, cultural. Alipay? Não. Por mais que fale a mesma língua, né? WeChat. Ok. How much? Ok. 谢谢。不客气，不客气。谢谢。不客气，拜拜。拜拜。Chegamos aqui, pessoal, na praça principal da cidade de Dalian. Olha isso, meus amigos. Olha a quantidade de gente que tem aqui. Eu sabia que ia estar acontecendo alguma coisa. Hoje é o dia mais importante da China. É a semana mais importante da China, né? E olha esses prédios aqui atrás. A China é incrível. Você pode sentir que o dinheiro está nesse país. Todo lugar que você vai, você vê esses prédios modernos aí, ó, iluminados. Isso daqui é uma cidade do nordeste da China, pessoal. Uma cidade fora da rota turística. Aí. Olha a quantidade de gente que tá aqui. Não, e eles têm uma ponte iluminada lá embaixo, olha isso. Com os faróis, ó. Será que vai acontecer alguma coisa aqui, pessoal? Vamos ficar aqui e descobrir. Vocês podem ver aqui atrás de mim um monte de chineses sentados esperando. Aparentemente alguma coisa vai acontecer aqui, pessoal. Eu ainda não sei direito o que vai acontecer, a gente vai descobrir aí junto. Mas aí, ó, vocês podem ver, todo mundo já começou a colocar suas roupas de frio. Fazendo 21 graus aqui, conforme a gente vai se aproximando da Rússia, né? A gente está aqui no nordeste da China, vai ficando mais frio. Eu ainda tô de boa. Daqui a pouco vocês vão me ver reclamando aí do clima. Meu Deus do céu, isso não pode ser sério. Uma cidade qualquer, no nordeste da China. Com o seu cartão Mercado Pago, você tem as melhores condições para parcelar as compras. É outro dia lindo aqui na cidade de Dalian. E vocês sempre têm curiosidade de saber os lugares que eu fico por aí pelo mundo. Agora deixa eu te mostrar o lugar que eu peguei para passar esses dias aqui nessa cidade misteriosa da China. Já vou te falar o preço em um minuto. Temos aqui nossa cama. Eu passei uma noite aqui nesse hotel. Não tenho o que reclamar, super de boa. Confortável. E esses móveis aqui, olha isso daqui, pessoal. Vintage.
Ó. Isso daqui que eu peguei pra Pô, mas meu café da manhã. basicamente ele não falou direito, né? O que era aquele evento lá, que ele tava no take anterior. Ele já aparece nesse local aí, pô. Aí tem uma fruta aqui, ó. Do nada, você chega no local, tá todo mundo com o telefone gravando e indo direto a uma direção. Mano, eu penso logo uma besteira. Fudeu, tamo no apocalipse zumbi. Penso logo, filho. Que porra é essa? Penso logo que é uma cena de filme de terror, irmão. Que porra é essa? Se você tá num local e tu não sabe o que é? Ninguém anuncia um evento? Eu penso logo besteira, irmão. Que eu nunca vi na vida antes, ó. Geralmente nos filmes acontece assim, né? Aí, ela fica dentro dessa casca aqui, ó. É boa. Se você souber que fruta é essa, comenta aí, que eu nunca tinha visto essa fruta na vida antes. E aqui nós temos nosso banheiro, nada vintage, como vocês estão vendo aí. Aqui tem uma banheira, que eu nunca uso essas coisas aí. E isso daqui, ó. Olha o que nós temos aqui, uma lembrança do nosso país preferido aí no mundo, pessoal. Japão. Isso daqui tem em japonês, não? Cara, eu não sei vocês, mas esses negócios assim, tenho um pé pra trás com esse tipo de equipamento aí. Cara, pra mim, dar aquela barrigada tem que ser algo totalmente relaxante. Bateu qualquer possibilidade de você tomar um choque na sua retaguarda enquanto você está se aliviando, pra mim não é maneiro. Eu fico pensando logo nisso. Pô, bagulho cheio de botão, cheio de eletricidade ali, não sei, talvez aquele negócio ali seja a base da bateria. Mas é complicado, irmão. Complicado, entendeu? Por mais que pareça, pô, maneira essa ideia aí, eu fico meio escaldado. Pô, barrigada tem que ser uma parada relaxante. Tá entendendo? Qualquer possibilidade de tomar um choque ali, porra, não dá não. Não dá não. Não dá não. Não sei, acho que está em chinês. Mas uma coisa, a gente tem que agradecer os japoneses, hein? Isso daqui, bom demais. Depois que tu acostuma com isso daqui, não tem volta. Sei lá, eu particularmente tenho um pé pra trás com certo tipo de coisa, entendeu? Pô, lavabo, maneiro. Mas tem pessoas que não se adaptaram a isso ainda, entendeu? Eu sou uma dessas pessoas, tá entendendo? E aqui, olha esse chuveiro aqui, pessoal, que interessante. Vou mostrar pra vocês a barulheira que ele faz, ó. Aí. Acho que daí você não vai ouvir direito, mas isso aqui parece até um alien gritando quando você está tomando banho. E aqui nesse lindo hotel vintage, eu tô pagando 52 euros a noite, na Semana Dourada da China. Tá vendo, pessoal? A China é um país desenvolvido de primeiro mundo com preços de país de terceiro mundo. O que mais que você quer? E a gente vai sair aí e continuar explorando a linda cidade de Dalian. Eu ainda tenho alguns dias aqui, então a gente vai sair aí e explorar esse lindo lugar. Olha aí, pessoal. Todo lugar que você passa na China você vê, ó, prédios, 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 construções. Aí, eles não param de construir. Eles estão ocupados ou não estão ocupados? Só Deus sabe. Muita gente não sabe, mas aqui na China tem aproximadamente 60 milhões de apartamentos vazios. Aí você me pergunta, mas por que isso, André? Tirar dinheiro da China, pessoal, é muito difícil. É difícil para os chineses tirar dinheiro daqui. Aqui eles não podem investir em estoques, bitcoins, essas coisas aí. Então o que os chineses fazem? Eles compram um apartamento. Eles investem em apartamento, eles compram um monte de apartamento e deixam aí, às vezes, sem ninguém. É uma forma de segurar o dinheiro, né? Digamos assim. Oh, hello. Ni hao. Robô racista. Fala com estrangeiro não.
Foi ignorado. Tu quer vender mais com qualidade, sem precisar contratar mais vendedores? Então assiste até o Ah, e o clima tá perfeito aqui, pessoal. Não tá tão quente e também não tá frio. Perfeito para sair e explorar essa cidadezinha no nordeste da China. Aí você se pergunta, André, hoje em dia como é que você seleciona esses hotéis aí quando você está viajando? O que te faz escolher a localização do lugar? Hoje em dia eu vejo se tem uma casa de massagem perto do hotel. Olha o carinha ali atrás. Aí eu me hospedo perto da casa de massagem mais próxima. Olha como eles levam a sério o negócio do videogame aqui, pessoal. Parece que está rolando um campeonato aqui, ó. Aí. Pessoal aí jogando Naruto, ó. Ah, aqui, são esses dois aqui, ó. Eles estão sentados aqui jogando. E tá sendo transmitido ali na tela, ó. Aí tá todo mundo aqui assistindo, ó. É maneiro isso daí, né? Pô, interessante. Vai lembrar muito Lan House isso daí. Mas, pô, jogar no videogame assim no telão, ao ar livre, porra. Não sei o que tá valendo, não. Mas aí, pra vocês verem como ele leva. Quem é aquela do papel ali? É o Madara. Ah, e aquele filho lá do Orochimaru, né? Kabuto. Eles levam a sério aqui, ó. O lance dos jogos aí. E o clima mudou drasticamente aqui, pessoal. Só espero que não comece a chover. Tá vendo? Já tô reclamando do clima, não demorou muito. Pô, Mas olha, uau! Olha o que eles têm por aqui, pessoal. Esses carros aí, ó, pra você alugar. A pista pequena. E dar uma volta aí, ó. Fórmula 1. Daqui a pouco eu devo parar por aqui e alugar um carro desse para dar uma volta aí também. Tem bastante coisa acontecendo aqui nessa cidadezinha, hein? Olha isso. Até uma praia eles têm aqui na cidade. Acho que praiazinha mais michureca, hein? Porra, praia toda morta, toda cinza. Olha essa areia, cara. Pô, o bagulho tá quase preto essa areia aí, cara. Toda escura. Você é louco, praia mortona. Cidadezinha de Dalian, ó. 10 mil nas praias daqui do Rio de Janeiro comparado com essas praias. Homem, tá maluco, porra. Praia feiona. Bom, não é uma praia tropical. Realmente, não é. Mas é uma praia, pessoal. Aqui, ó. Olha. Tá, Pessoal aqui fazendo piquenique. Dá não. E até acampamento, ó. O pessoal vem acampar aqui com a família, ó. O pessoal dormindo ali. Oi, ni hao. Cheio de lixo. Também não é a praia mais limpa não, hein. Podre. Aí. Cheio de lixo aqui. É raiz essa praia aqui, hein, pessoal. Tá parecendo até a praia de Cox's Bazar, em Bangladesh. Aí. Será que o furacão de Hong Kong passou aqui? E eu não tô sabendo? Aí, vamos ver a temperatura da água aí. Gelada, hein? Muito gelada, pessoal. E se você for aqui direto, você cai na Coreia do Norte. Então isso daqui também são águas norte-coreanas, pessoal. Aí, ó. How much? 160. Ah, English, okay. Where is he going to? Is he going to North Korea? Yes? 哎呦， No? 有点那什么，谢谢你。我英文说的很烂呢，先去吧。 Okay, North Korea, yes? Okay, thank you. Is this going to North Korea, yes? Ah, okay, 谢谢。
Ela falou que vai. Meu Deus. Espero que isso daqui aguente todo mundo. Onde a gente está se metendo, pessoal? Ele simplesmente vai andando, cara. O cara não sabe nem onde tá se metendo. Pô, só de esse cara tá vivo ainda já é um milagre, cara. O cara só vai pra frente e não sabe com quem tá indo, não sabe o nome da pessoa. O cara só vai, cara. Até hoje estão me perguntando como ele tá vivo depois dele ter entrado naquela moto com o tiozinho, hein? Aquela parte lá, num vídeo aí que eu postei lá no canal. O cara simplesmente subiu na moto do tio, que pelo visto estava embriagado, e foi. Quem nem saber. Aí o tio tava lá explicando o que aconteceu lá, a da guerra do Vietnã, mostrou também lá o tanque, onde aconteceu as guerras, onde era a fazenda. Pô, maneiro isso daí, hein? Só pesquisar aí no canal. Mas ele só vai, cara. O cara não sabe pra onde tá indo, não. Só vai. Ni hao. North Korea, yes? Okay, xixi. Oh, ni hao, ni hao. North Korea, yes? Ah, okay, xixi, xixi. Ni hao, ni hao. Captain. You know the captain? Captain. Oh, okay. Crew. Oh, crew. Okay. Where is this boat going to? Is it going to North Korea? Yeah. Oh, yeah? Okay, let's go. Xixi ni. Essa é a parte que todo mundo tá entendendo, menos eu. Sei o que tá acontecendo aqui não. Bom, pessoal, vamos em pé. Eu acabei de ceder meu lugar pra senhora ali atrás. Ela tava sem lugar. Engraçado que ninguém... Não, só o turista que faz isso, né? Enquanto os residentes não estão nem aí. Fica um olhando pra cara do outro pra ver quem vai levantar. Normal. Só ele pra fazer isso mesmo. Cedeu o lugar quando ela chegou. Aí ficaram um olhando pra cara do outro ali pra ver quem ia ceder o lugar pra mulher. Aí eu cedi meu lugar pra ela, eu vou em pé aqui mesmo, gravando. Aí, achei meu irmão aqui, pessoal, perdido no barco. Igualzinho. My brother! Em 1904, no meio da noite, os japoneses cruzaram nessas mesmas águas aqui e atacaram e derrotaram os russos. Os japoneses que tinham como interesse expandir seu império e seu exército. E os... Pô, mas aí ele também não tem medo de cair ali também não, né, cara? O cara simplesmente tá ali. Se o barco der uma balançada, ele cai lá embaixo na água, hein? Os russos que estavam desse lado aqui, tentando ter acesso às águas do Pacífico, as águas quentes aqui desse lado do mundo. Porque diferente das águas da Rússia, as águas aqui desse lado não congelam, elas não congelavam. O que era muito interessante para os russos. A guerra foi marcada como a Guerra Russo-Japonesa. Bom, pessoal, não foi dessa vez que a gente visitou a Coreia do Norte. A gente vai continuar na tentativa. Xixi, bye-bye. A gente vai continuar na tentativa aí de visitar a Coreia do Norte. Xixi, capitão, bye-bye. Talvez... Bye-bye, thank you, Xixi. Comenta aí se você quer que eu vá lá na Coreia do Norte. Se esse vídeo aqui chegar a 10 mil comentários, no próximo episódio... Xixi, no próximo episódio eu vou lá visitar a Coreia do Norte. Comenta aí, careca na Coreia do Norte. Se chegar a 10 mil, eu vou lá na Coreia do Norte, ou próximo a ela. A gente vai ver a Coreia do Norte. Tá ficando frio aqui, hein? Não tenho roupa pra esse evento, não. Pessoal, acabei de receber uma mensagem aqui da Latina Asiática, aquela que eu encontrei ontem, e ela me convidou
pra ir tomar chá com as amigas dela amanhã. Olha como são legais as pessoas de Xinjiang. Xinjiang. Tá vendo? Já falei aí, próxima vez que eu voltar aqui na China, eu vou visitar aquela cidade, esse lugar, Xinjiang, essa região aí. Talvez minha esposa asiática esteja por lá. Não sei porquê, mas eu tô sentindo que minha esposa asiática, ela tá lá em Xinjiang. Eu já consegui coconut, já consegui massagem aqui em Dalian. Agora falta eu conseguir minha esposa asiática por aqui. Se ela não estiver aqui, eu tenho certeza que ela tá em Xinjiang. Olha isso. Será que a gente pode alugar esses carrinhos aqui para dar uma volta, pessoal? Aí. Aí, eles colocam esses carros aqui, ó. Da hora. Para você alugar, aparentemente. Vamos ver. Ni hao. Can I rent one car? Car? Oh. This one here? Okay. Stop. Go. Okay, stop and go. Xexê. Ok. Oh meu Deus, acho que isso daqui não foi feito pra latinos não, pessoal. Só pra asiático. Tô mal cabendo nisso daqui. Aí, pessoal, isso daqui não vai rápido não, ó. Ah, eu pensei que o negócio ia rapidão. Isso aqui vai a 20 km por hora. Aí, até... Ah, you like, yeah? até esses carrinhos aqui, ó, são mais rápidos. Até o trem aqui tá mais rápido que isso daqui. Ni hao. Ok, acho que agora tá indo mais rápido. Hello. Tá vendo, pessoal? No final das contas, mesmo com a barreira do idioma, com todos os empecilhos, você ainda consegue se divertir aqui na China. Você que fica aí com medo de viajar por causa do idioma, às vezes eu recebo mensagens aí do pessoal falando: ah, eu quero viajar, mas eu tenho medo, eu não falo nem inglês, que isso, que aquilo. Ai, meu Deus. Tá vendo? Você consegue se virar aqui, mesmo sem inglês. Faz mímica, usa o tradutor. Sai da tua zona de conforto. Mas o negócio é lento, hein, cara. Bicho é lento, hein. Porra. Fica com medo, não. Aí. Me atropela, não. Pô, nessa velocidade não tem nem como atropelar. Mas em relação ao que ele tá falando, sabe, sobre sair da zona de conforto, é mesmo, cara. Você tem que sair da sua zona de conforto. Não tem companhia, vai sozinho. Nasceu sozinho, cara. Nasceu sozinho, vai ver o mundo, cara. Conhecer coisas novas. Pô, nego acha que vida é só beber, irmão. A vida é muito mais do que isso. It's not beautiful. Yours is beautiful. Hello, hello. This is not beautiful. Look. Slow. Ok. Bota talento nisso. Xexeni. Very good. Eu acho que isso é pra criança, cara. Acho que não é pra gente grande adulto, não. Olha isso daqui que interessante, pessoal. Isso daqui eu não tinha visto em lugar nenhum da China ainda. Aqui eles têm uma máquina gigante, ó, com cheiro de cerveja. E isso daqui é uma máquina que você pode simplesmente chegar ali, apertar e ela sai cerveja, ó. E o mais interessante são os preços aqui. Tem os preços da cerveja ali em cima e o preço ele vai oscilando, ó, como se fosse uma casa de câmbio. Olha que interessante. E o pessoal simplesmente pega o copo ali. Ó, o menininho, será que ele... Ah, ele tá pegando pra mãe dele. Você pega o copo ali, vem aqui e serve, ó. Escolhe qual cerveja que você quer. E escaneia aí o QR Code, né? Faz o pagamento e pega a cerveja aí. Será que sai cerveja sem pagar com o QR Code? Vamos ver. Não, não sai não. Mas tu imagina um negócio desse aqui, esses países aí do norte da Europa, né? Onde eles têm problema com o alcoolismo aí. Ni hao. Ni hao, ni hao.
O pessoal aqui gosta de câmera. Isso não ia funcionar, né, pessoal? Imagina, tá um cheiro de cerveja bom aqui, deu até vontade de tomar uma. Mas esse negócio aí, essa máquina, eu acho que não ia funcionar muito bem não, nesses países do norte da Europa. O CS50 de Harvard é um dos cursos de programação mais renomados do mundo, tanto por oferecer uma infraestrutura. Olha esse bloco que eles têm aqui, pessoal. Olha o tamanho disso aqui. Caramba! Isso daqui é o perfeito exemplo daquilo que eu comentei com você. Eles compram esses apartamentos aí, investem, né? Depois eles deixam assim, sem ninguém morando, vazios. Aí você vai falar pra mim, ah não, André, mas já tá tarde aí, por isso. Não, são 8 da noite aqui agora. Aí, ó. 你好。你好。谢谢。谢谢。我没利润了。对不对？也就等于你拿10万块钱，然后我操。 Cremosinha. Se vocês sempre se perguntaram como que é um bar na China, é assim, pessoal. Diferente do Japão, né? Aqui eles não colocam na frente das portas. Não falamos... Não, eles colocam assim no Japão. Só falamos japonês. Aqui na China eles não colocam. Só falamos chinês. Essas coisas aí. Pra mostrar que o estrangeiro não é bem-vindo. Mas eu tô achando quieto demais aqui. Talvez seja porque é a semana do feriado aqui, né? Ou os chineses não gostam muito de bar também. Não sei, eu não sou de vir muito pra bar quando eu tô na China. Eu curto outras coisas aí. Mas aqui na China eu não venho muito pra bar, não. E o pessoal fuma dentro do bar também aqui. Os rapazes estão fumando aqui do lado. Isso daqui é outra coisa aqui na China que é muito normal. Eles podem fumar em qualquer lugar aqui. Dentro de hotel, dentro de restaurante. Os caras parecem estar bem relaxados ali mesmo. Parece estar bem relaxado. Tá descendo melhor coconut isso daqui, hein, pessoal. Pô, mas esse cara gosta de coconut, hein, cara. Todo vídeo que eu tô vendo ultimamente desse cara, o cara tá sempre com coconut na mão. Sério mesmo? Comenta aí se eu tô cachaceiro. Tá. Com certeza. Caifa, Peu? 什么？ Pei? 杯？什么东西？ Wait. Alipay? Alipay, ok? Tentei falar a conta aqui em chinês, mas não saiu, pessoal. Ok. Xixi. Ficou aquele silêncio. Aquele silêncio constrangedor agora. Mano. Toilet? 2楼。 Oh, ok. Xixi. Eu estou chapado. Meu Deus do céu. Bye. See you next time. Porra, um copão daquele ali também de coconut, cara. Claro que o cara vai ficar chapado. Deve estar tudo... Deve estar vendo agora tudo girando agora. Ok, pessoal. Eu vou finalizando esse vídeo aqui. Esse aí foi o vídeo de hoje. Miau. Gostaria de estar finalizando ele tomando uma com meus amigos? Gostaria, hein? Final de semana aqui. Semana dourada da China. Mas essa não é bem a vida que eu escolhi. A China é um dos lugares mais solitários do mundo para quem viaja sozinho e não fala o idioma. Se você achar que eu tô falando besteira, que eu tô bêbado e tô falando coisa de bêbado aqui, você vem cá e tira suas próprias conclusões. Acho que a melhor resposta que a China poderia dar para todo mundo, para vocês, né, para os brasileiros em geral, para todos os brasileiros, é tirar a restrição de visto. Você não precisa de visto mais para vir para a China. Eu tive que pagar caro no meu visto antes. Hoje eu tenho visto de 10 anos aqui na China. Mas hoje em dia você não precisa de visto. Você pode vir aqui e ficar um mês aqui sem a necessidade nenhuma de visto. Então vem aqui, tire suas próprias conclusões. Aí você vai no interior,
Você vai nas fábricas, vai nos campos, onde você quiser. Tamo junto, pessoal. Talvez uma das coisas que eu notei nesses últimos vídeos da sequencial da China dele é que, cara, eu só vejo o carro com design maneiro, cara. Design bonito e tal, design elegante. Tudo bem, os carros não pode ser aquela potência, mano, mas design os caras investem bem. Aqui no Brasil, cara, qualquer vídeo que tu for ver aí, com certeza tu vai ver um Fiat Uno. Com certeza tu vai ver um Fiat Uno. Lá não, lá os design é tudo bonito, tudo elegante e tal. Entendeu? Mas é isso aí, rapaziada. É isso aí, ó.